E bom, galera, pra você que veio aí do Instagram, ou você que veio do TikTok aí no meu canal, que você quis ver esse resumo por completo do GP da Áustria, ou pra você do YouTube, enfim, que seja, eu vou aqui fazer, né, essa análise e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguirem. Então, bora lá. Começar falando então do Max Verstappen, que fez uma ótima corrida, teve ótimos resultados na casa do Red Bull, por isso que foi uma corrida especial para ele e para Red Bull, né? Só que ele conseguiu guiar o carro muito bem, ele conduziu essa Red Bull, mesmo que a temporada da Red Bull não seja um dos melhores carros, né? Eles vieram com atualizações para esse GP da Áustria, então Max Verstappen mostrou para que veio. Ele já estava fazendo uma classificação muito boa, só que infelizmente ele acabou batendo o carro aí da Red Bull. Só que mesmo assim na corrida, ele ficando em P5, ele mostrou seu potencial de recuperação e logo subiu para P3, né, no começo da corrida, para finalizar depois em P2. Então isso demonstra o poder de recuperação dele e também o poder mental, né? Só que ele, por isso que ele também foi eleito, né, o piloto do dia pelos fãs aí na Fórmula 1. Já é o terceiro piloto do dia que ele ganha nessa Fórmula 1. Então a gente consegue ver o Max Verstappen, mesmo não estando numa das suas melhores temporadas, mesmo não tendo um dos melhores carros, conseguindo fazer tudo isso que ele fez. Bom, ele também teve bastante apoio da torcida, sim, isso mesmo, porque por ser ali na sede da Red Bull e também pela proximidade da Áustria com a Holanda, a gente sempre vê no GP da Áustria como essa presença maior aí da torcida pro Max Verstappen no setor ali das curvas 2 ou 3, se eu não estou enganado, inclusive setor onde ele fez muitas ultrapassagens, que a galera vibrava sempre quando ele fazia essa ultrapassagem. Eles estavam vestidos até com a camiseta laranja ali. A gente conseguiu ver isso na corrida e conseguiu ver também no pódio, na cerimônia do pódio, em que quando o Verstappen recebeu justamente aqui, né, o troféu. Calma, deixa eu apontar pro lado certo. Troféu aqui, ó, esse troféu, ele foi muito celebrado, né? A galera foi onde mais a galera gritou aí quando ele recebeu esse troféu. Então também ajudou muito ele aí, né, e que ele sabia muito desse apoio, então ajudou bastante ele também nesse fator de recuperação na corrida. Bom, galera, falando aqui agora um pouquinho das Ferraris e também de seus pilotos aí, né? A Ferrari que sonhou muito desde o começo na classificação com o P1 e P2, mas naquela classificação totalmente polêmica, quem conseguiu a pole realmente foi o George Russell. Então aí já começou toda a decadência da Ferrari, porque a Ferrari poderia estar num dos melhores mundos, só que aí por conta dessa polêmica toda chega o George Russell e quebra essa expectativa deles. Então começou já dando errado na classificação, e na corrida também. Se deu errado na classificação, também deu errado na corrida. A Ferrari errou na estratégia, tanto no quesito do Hamilton, tanto no Charles Leclerc, mas principalmente do Hamilton, tá? Porque o Hamilton fez 3 pitstops, o que fez ele perder muitas posições aí na corrida, mesmo com o virtual safety car, mesmo com todos os incidentes dentro da corrida, acho que não valeu muito a pena essas 3 paradas. O Charles Leclerc ele fez 2 pitstops, só que aí o terceiro foi por conta da batida ali no toque no toque entre a disputa entre ele e o Oscar Piastri, né? Então meio que foi 3 paradas, só que uma foi por conta desse incidente aí entre os dois. Só que tá assim, tá sendo uma péssimos resultados para a Ferrari com o Charles Leclerc e nessa corrida específica mediano para o Hamilton, mas nos passados muito bons, porque o Hamilton ganhou no GP da Catalunha aí na Espanha, conseguiu tá sempre ali nas últimas corridas, tá disputando pelo pódio sempre, então estão sendo ótimos resultados para ele. Só que o Charles Leclerc, ele não tá conseguindo o mesmo desempenho, porque ele foi muitas vezes ultrapassado nessa corrida, ele foi meio que o saco de pancadas, aliás, nessa corrida, sendo bastante vezes ultrapassado tanto nas curvas 3 e 4 do circuito. Só que o motivo disso não é nem questão de pilotagem, é um pouquinho, claro, da pilotagem. Só que ele sofreu muito com o ritmo lento da Ferrari. E não é isso assim, nem foi só ele que percebeu, foram até mesmo os próprios pilotos, porque ali naquela resenha, naquela salinha ali, pós-corrida, tanto o Max Verstappen, o George Russell e o Antonelli falaram que a Ferrari não estava num ritmo bom, estava num ritmo lento de corrida. A Ferrari já se justificou falando que o motivo por isso é o problema com temperatura e superaquecimento dos freios, que é uma coisa normal para essa pista, tá? Só que as outras equipes conseguiram se adaptar melhor que a Ferrari.
Tirando isso, só a Cadillac, né? Que a Cadillac teve que, na primeira volta ali que o Bottas reclamou, teve que jogar aqueles sprays pra esfriar o freio, né? Isso, mas desde o começo. Mas enfim, não é esse muito o assunto, só um desvio aí. Mas aí realmente estão sendo péssimos resultados aí pro Charles Leclerc. Inclusive no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a tabela mundial dos pilotos ali. Que o Charles Leclerc perdeu muitas posições, perdeu 2 posições aí. Tá vendo todo mundo chegar nele, ele ficar estabilizado ali. Então, mesmo que ele tente copiar o carro do Hamilton, porque ele reclama muito dos freios para a Ferrari no GP de Mônaco, aí ele falou: não, vou copiar o do Hamilton. Só que aí ele copiou do Hamilton e aí ele acabou fazendo um DNF aí no GP da Espanha. Então, realmente, a vida não tá boa pro Charles Leclerc, enquanto pro Lewis Hamilton ele tá controlando, guiando o carro muito bem. Só nessa corrida que ele acabou não indo tão bem, porque justamente por causa das estratégias, ele caiu de P2 para P5, enquanto Charles Leclerc caiu de P3 para P8. Então, realmente, foi uma perda significativa dos pilotos da Ferrari nessa corrida. Galera, vou falar agora um pouquinho do Antonelli, que é o líder do campeonato, né? Então a gente precisa falar um pouquinho dele, ainda mais que ele conseguiu o terceiro lugar aí no GP da Áustria. Bom, ele começou com muitos erros na corrida, ele não largou tão bem e ele até tentou se aproveitar da mal largada, porque ele acabou cortando ali as primeiras curvas, né, do circuito, né, da Áustria. Só que aí mesmo ele cortando, ele sofreu muito na frenagem, então é muito ritmo por conta disso. Só que ele é o Antonelli, né? Líder do campeonato, tem que estar tudo certo pra ele, porque ele teve muitos problemas com os freios, como os da Ferrari. Só que é aquilo que eu falei, o Leclerc ele não conseguiu se adaptar tão bem em relação aos freios e aí mas o Antonelli ele conseguiu se adaptar e se ajeitar ali com os seus freios em quesito de temperatura, em quesito de tudo. E aí no final da corrida, ele quase até conseguiu chegar no quer dizer, chegou no Max Verstappen, mas ele não conseguiu ultrapassar o Max Verstappen por conta que tinha dado já 71 voltas. Então ele teve, né, a liderança com 40 pontos aí no Mundial de Pilotos, conseguiu mais esse terceiro lugar, né, no GP da Áustria e fez ali o básico que a gente está esperando do Antonelli por essa temporada incrível dele, né? Agora vamos falar do George Russell. O cara que a gente mais pode falar dessa corrida é o George Russell, porque ele fez uma corrida impecável, simplesmente fazendo uma classificação quase que impossível, tirando essa dobradinha da Ferrari. Ele conseguiu surpreender a todos, tanto na classificação e tanto na corrida, porque ele conseguiu guiar esse carro da Mercedes lá na frente sem nenhum problema, sem muitas ameaças. Acho que, se eu não me engano, ele liderou aí por volta de 55 voltas, ou se não, beirando ali as 60 voltas, sendo o líder da prova. Então ele não teve realmente muitos problemas. As disputas realmente eram ali de P2, P3. Também tá querendo mostrar, né, pro companheiro de equipe dele, o Antonelli, que ele ainda tá ali. Porque, querendo ou não, a última vez que o Russell tinha ganhado uma corrida ou um GP foi no GP da Austrália, que foi em março. Sim, então ele tava desde março sem conseguir ganhar uma vitória. Tava vendo seu companheiro de equipe abrir uma larga vantagem em relação a ele no campeonato de pilotos. Ainda tá uma larga vantagem de 40 pontos, só que ele tá conseguindo diminuir, tá conseguindo mostrar, falando: eu ainda tô aqui. Então a gente conseguiu ver ele ganhando, o que é muito bom, o que fazia já faz um tempo ele conseguir recuperar essa confiança dele. E também a gente conseguiu ver a famosa pose dele, né? Faça imediatamente aqui a pose do George Russell, tá? Então ele realmente conseguiu guiar muito bem esse carro da Mercedes. Simplesmente excepcional corrida por George Russell. Agora vamos ao que interessa. Foi assim que ficou o Mundial dos Construtores após o GP da Áustria. A Mercedes ainda em primeiro com 302 pontos. E em segundo lugar a Ferrari com 204, que não conseguiu pontuar muito, justamente pelos problemas que eu falei aqui para vocês. E também para os seus pilotos não conseguirem pontuar tanto nessa corrida, né? Então ficou mais ou menos assim. A McLaren ainda está tentando encostar, mas os pilotos não estão se desempenhando tão bem, né, nessas corridas. A Red Bull tá tentando também, mas está bem difícil acompanhar o ritmo tanto da Ferrari e da Mercedes, tá? E também o campeonato de pilotos, mundial de pilotos, ficou dessa maneira, com Antonelli em primeiro com 171 pontos, George Russell em segundo com 131 pontos, ultrapassando o Lewis Hamilton, porque o Lewis Hamilton não fez uma boa corrida, ultrapassando aí, enfim.
E o Piastri subindo para quarto lugar e o Norris em quinto, muito por conta do mau resultado do Charles Leclerc, que terminou em oitavo lugar nessa corrida, que desceu 2 posições aí, vendo, né, os 2 carros da McLaren, os 2 pilotos da McLaren ultrapassarem ele nessa tabela de pilotos. Mas e aí, eu quero que vocês comentem, o que vocês acharam, qual a nota de vocês para esse GP na Áustria? Para mim, foi uma nota ali 7, 7,5, 8, porque a gente conseguiu ver várias disputas, inclusive disputas lendárias entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. A gente conseguiu ver disputa entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton. A gente conseguiu ver disputas de vários pilotos aí. Só também dar um pequeno adendo aqui que eu acabei não comentando, mas vou aproveitar para comentar no final do vídeo. O Gabriel Bortoleto, que largou em 12º, terminou a prova em 11º, conseguiu uma posição, e ele também conseguiu demonstrar sua qualidade em conduzir aí o carro, mesmo no pneu macio, por 17 voltas, o que é uma coisa surpreendente. Então, fica aí também as minhas menções honrosas para o nosso piloto brasileiro na Fórmula 1. Fechou, galera? Muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam até o final do vídeo, tá? Vou tentar trazer mais vídeos assim para vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês querem mais vídeos assim. E é isso. Lance Rápido Esportes falando aqui. Obrigado, agradeço a todos. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis.